Bom, agora a gente vai dar continuidade ao assunto, explicando um pouco sobre o que seria o princípio de Pascal, certo? Então vamos rodar a vinheta aí para voltar. Então, o princípio de Pascal é um fenômeno físico muito importante, muito interessante na engenharia hidráulica, para todas as engenharias como um todo, que é até muito pouco intuitivo. Um exemplo muito comum é a questão de um carro, por exemplo. A força que a gente usa aplicando uma força nos pedais dos freios do carro, nos pedais de freio, para parar o carro é uma força infinitamente menor, muito menor do que a força que é necessária para parar um carro em movimento. Então um carro a uma velocidade determinada, aí seja ela qual for, como ele tem uma massa muito grande, ele vai ter um momento linear muito grande também. Então é muito difícil parar um veículo. E graças a esse princípio, a esse teorema desenvolvido pelo físico matemático francês Blaise Pascal, a gente pode hoje levantar máquinas extremamente pesadas, parar corpos com massas imensas, aplicando forças bem menores, fazendo essa multiplicação de forças, né, utilizando a mecânica dos fluidos. Beleza? Então vamos conceituar isso aí, para ficar mais clara a ideia, fazer alguns exercícios sobre o princípio de Pascal. Antes de mais nada, eu vou também tomar a liberdade de ler a definição do que seria o princípio de Pascal. Isso aqui foi retirado de um livro. Foi do livro Texto, inclusive, do Halliday, que diz que quando um ponto de um líquido em equilíbrio, ou seja, a gente ainda está na hidrostática, né, sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Então, a gente vai ver que se a gente tiver num tubo, onde a gente tem uma pequena área com um pistão para a gente aplicar uma força, essa força vai ser multiplicada numa boca de um outro tubo que estiver na outra extremidade, eles sendo ligados, obviamente. Vai haver uma multiplicação de forças pelo teorema que foi desenvolvido pelo nosso querido físico. Então, vamos dar uma checada nesse princípio. Bom, vamos agora fazer alguns exemplos, mostrar um pouco mais sobre o princípio de Pascal. E aqui um exemplo, acho que o exemplo mais conhecido seria a ideia de isso aqui está representando uma espécie de macaco hidráulico, né? Usado muito em oficinas de carro para levantar grandes quantidades de massa. O que foi que Pascal observou? Ele observou que se a gente aplicar uma força F1 aqui, certo? Essa pressão vai ser distribuída por toda a extensão desse tubo, até chegar nesse êmbolo do outro lado, e ele vai transmitir a mesma pressão. A pressão que eu exerci aqui vai ser a pressão desse outro lado. Então ele observou que a pressão, né, vai ter uma pressão resultante aqui, uma força F2 para cima, que vai levantar esse êmbolo, beleza? O que ele observou? Ele observou que a pressão no ponto 1, nessa primeira área aqui, é igual à pressão no ponto 2. Só que pressão é força dividido por área, certo? Então, força 1, a área 1, vai ser igual à força que vai ser transmitida lá no segundo lado, na área 2, certo? Isso aqui é uma sacada incrível, porque a gente pode fazer coisas incríveis. A gente vai fazer um pequeno exercício só para ter uma noção do poder do princípio de Pascal, o poder dessa transmissão de energia, transmissão de força, uma multiplicação de força. A gente vai fazer um pequeno exercício, vai ficar bem mais claro. Temos aqui um exercício bem simples,
mas que elucida muito bem o princípio de Pascal e mostra o poder dessa ideia. Então vamos lá, a gente tem aqui um macaco hidráulico, certo? As informações que nos foram dadas. O peso do carro, né? Que ele já deu em newtons aqui, 10.000 newtons. Ele deu a altura Hzinho, que está aqui, H pequeno. Deu a área 1, né? Que é essa área aqui, a área desse primeiro êmbolo. E a área 2, que é essa área aqui, que está 10 metros ao quadrado, certo? Então, vamos usar o princípio de Pascal aqui, que diz que a força 1 dividido pela área 1 é igual a força 2 dividido pela área 2, beleza? Então, vamos lá, F1 é exatamente o que ele está pedindo na questão A. Então, isso a gente ainda não sabe. A área 1 a gente tem, ele deu aqui 1 metro ao quadrado. Isso tudo aqui é igual a F2, que é o peso do carro, 10.000 newtons, dividido por 10, que é a área, né, no segundo êmbolo. Isso aqui a gente pode fazer uma simplificação. Então, a gente tem que F1 dividido por 1 é igual a 1.000 newtons. Então, olha só que incrível. Está provado que a gente só precisa de 1.000 newtons para... Na verdade, isso aqui é para manter o carro em repouso, né? Para pelo menos manter ele em equilíbrio. Se a gente quiser levantar ele, a gente precisa aplicar uma força minimamente maior que isso, né? Para ter uma resultante para elevar o carro. Mas para manter o carro em equilíbrio, um carro que tem uma força-peso de 10.000 newtons, a gente só precisa de 1.000 newtons para deixar ele em equilíbrio. Então, esse aqui seria a questão A. Na questão B, o que ele pede? Ele pede a altura Hzão, essa altura aqui, que é o preço, digamos assim, é o preço do princípio de Pascal, né? Para a gente elevar um corpo a uma altura Hzinho, a gente vai ter que deslocar o outro lado a uma altura Hzão. Isso é o preço, né? A gente vai exercer uma força bem menor, porém a gente tem que deslocar num delta Y, nesse caso aqui, né? Um pouquinho maior, beleza? Mas é bem simples. O que a gente vai fazer? Como o óleo é um líquido incompressível, a gente tem que ter essa ideia, a gente vai trabalhar majoritariamente com esse tipo de fluido, que são líquidos que não, a gente tem dificuldade de comprimi-los, certo? Em um determinado espaço. Então, significa que o volume de água que a gente vai deslocar aqui é o mesmo volume de água que vai ser deslocado desse outro lado. Então, a gente tem que... O volume 1 tem que ser igual ao volume deslocado 2, beleza? Então, o volume 1 é igual a área 1 vezes Hzão, que é essa altura. Isso aqui tem que ser igual, obrigatoriamente, do outro lado. A área 2 é igual a Hzinho. Então, se a gente fizer o joguinho aqui, isolar Hzão, vai ter que A2 Hzinho dividido por A1, certo? Fazendo as substituições, área 2 está aqui 10 metros quadrados, vezes Hzinho, que é 3 metros, isso tudo aqui dividido pela área 1, que é 1 metro quadrado. Então, a gente tem que Hzão é igual a 30 metros. Então, resumo da história. Para a gente levantar 10 metros, aliás, 3 metros de altura desse carro, a gente precisa deslocar esse êmbolo. Detalhe, vamos lá, novamente. Para a gente deslocar esse carro de peso 10.000 newtons a uma altura de 3 metros de altura, do outro lado da prensa, a gente tem que
exercer uma força de no mínimo 1.001 newtons no caso, né? Porque 1.000 seria para deixar o carro em equilíbrio. Então, uma força minimamente maior para gerar uma resultante para poder ir deslocar, né, esse êmbolo numa distância de 30 metros para poder mover o carro do outro lado, para essa mesma quantidade de volume de óleo ser deslocada para o outro lado. Como tem uma área maior, né, a altura vai ser menor. Então, em resumo, é isso. Esse é o princípio de Pascal na prática aqui. Um exercício bem simples, mas que elucida muito bem a importância desse princípio físico.